Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Bom dia. Que alegria enorme poder estar junto a você para mais um período de oração. Velai comigo, onde todas as manhãs nós estamos orando os salmos. Eu sou o pastor Anchieta Carvalho e é um prazer enorme poder me unir a você para este período de oração. Hoje estaremos orando o Salmo 17 e no verso 8, de forma mais precisa, eu quero deixar esse versículo como texto-chave, como texto base, que diz assim: guarde-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Que você possa compreender isso, porque eu creio que a meditação de hoje falará profundamente ao seu coração. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, a circunstância que pode ter abatido você, que pode ter trazido tristeza ao seu coração, ou mesmo a segurança que agora você tem em Deus e você se regozija nele por saber que ele tem cuidado de você. Não importa a circunstância, eu creio que neste salmo Deus haverá de falar profundamente ao seu coração. Certamente, o Espírito Santo haverá de aplicar essa palavra aos nossos corações enquanto nela meditamos e também oraremos este salmo. Então isso é precioso demais. É um recurso poderoso que Deus colocou à nossa disposição. Pois bem, amados irmãos, eu quero então fazer a leitura deste Salmo 17 e você, se puder, abrir a sua Bíblia, assim o faça. Caso contrário, você pode simplesmente estar com seu coração aberto e tirar um momento agora para que, na leitura que farei, você absorva essas palavras, entendendo que é palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, tem poder para operacionalizar em nós todo o querer de Deus. Certamente o que Deus faz através da sua palavra, nenhuma outra palavra poderia fazer conosco. Através da palavra Deus consola, Deus exorta, Deus ergue o necessitado, através da palavra Deus nos encoraja, através da palavra Deus faz aquilo que bem lhe apraz. Que privilégio é poder agora estar unido a vocês para juntos orarmos o Salmo 17. Diz assim as Sagradas Escrituras, acompanhe a leitura que farei. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração de noite, me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarde-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Perecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos tesouros, os quais se fartam de filhos,
e o que lhe sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém, amém. Glória a Deus. Que privilégio enorme poder orar este salmo. Este salmo escrito pelo rei Davi, e Davi escreve esse salmo mostrando a necessidade que ele tinha de encontrar em Deus a proteção, e ele clamava exatamente por isso. E assim como Davi clamou por livramento, eu e você podemos clamar também agora. Nós podemos pedir, como Davi pediu: guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me, esconde-nos, estamos orando juntos, à sombra das tuas asas. Na verdade, o nosso Deus prova os corações, Ele conhece todas as nossas palavras antes mesmo de elas estarem brotando nos nossos lábios. Por isso pedimos: purifica-nos, Senhor. Livra-nos dos desejos carnais, de tudo aquilo que o nosso coração se inclina para desagradar o Senhor. Podemos pedir também que Deus Ele possa fazer com que venhamos a nos satisfazer plenamente nele, não apenas nas coisas perenes, nas coisas que estão relacionadas a esta vida, mas que a presença do Senhor nos encha. O que nós queremos é vê-lo face a face. Está chegando o dia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, amado irmão, eu tenho a plena convicção que este texto, este salmo, certamente vai penetrar no seu coração, vai operar poderosamente, trazendo uma paz, trazendo uma alegria, um conforto, um renovo, uma força que só o poder da palavra de Deus tem. Preste bastante atenção na meditação que estaremos fazendo agora, que eu rogo para que o Espírito Santo nos assista em toda esta meditação e aplique esta palavra à medida que eu for trazendo-a e fazendo esse devocional com vocês. Não se esqueça, palavra-chave: guarde-me como a menina dos teus olhos. Senhor, guarda-me, esconde-me à sombra das tuas asas. É o que diz o verso 8. Uma reflexão maravilhosa para nós, amados irmãos. Uma reflexão preciosíssima. Bom, este salmo foi escrito pelo rei Davi. Na verdade, trata-se de um clamor profundo por justiça. Davi clama por proteção diante da perseguição que sofria. E neste salmo nós vemos como Davi se apega ao Senhor, considerando como aquele que é o justo juiz, o seu refúgio seguro. Ele não apenas julga com equidade, com justiça, mas ele é o nosso refúgio, é quem nos ampara. Este salmo ecoa verdades que são preciosas sobre a justiça de Deus, sobre a depravação do homem, também ecoa sobre a graça divina, irmãos. Este salmo nós vamos ver exatamente isso, sabe, como Deus cuida dos seus. Do verso 1 ao verso 5, Davi apela para a integridade dele, mas não baseado na sua própria justiça, mas ele faz um contraste de sua vida com a vida dos ímpios. Ele faz um contraste dizendo que ele vivia retamente diante dos ímpios, não que houvesse mérito nele para isso. Ele sabia que é pecador e, como qualquer filho de Adão, descendente de Adão, nós também sabemos que aquilo que temos da parte de Deus é segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça. Ele nos regenerou e nos fez uma nova criatura em Cristo. Eu ressalto, amados irmãos, que qualquer apelo à justiça humana só pode ser feito à luz da justiça imputada de Cristo em nós. Foi através dessa justiça que foi imputada a nós que temos acesso a Ele, ao Pai, saber que somos ouvidos, unicamente porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O plano de redenção de Deus é antes de Deus criar qualquer coisa. Deus estabeleceu um plano eterno
para nos remir e nos aproximar dele. No verso 3, Davi diz: prova, Senhor, o meu coração. Davi reconhece a soberania de Deus em sondar o coração, em testar. Davi sabe que nada escapa aos olhos do Altíssimo. Por isso, Davi apela, dizendo que os homens, aqueles que o Senhor vê em secreto, que nada, absolutamente nada, pode fugir aos olhos poderosos do nosso Deus. E agora, Davi, no verso 8, conforme eu falei com vocês, Davi vai usar uma imagem tão terna, né? Guarde-me com a menina dos teus olhos. Uma mensagem tão terna, tão amorosa. Davi evoca o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus. Assim como nós protegemos instintivamente os nossos olhos, né, de qualquer ameaça, é instintivo, né? Deus protege os seus, Deus protege o seu povo, sabe? A divina eleição soberana não é fria, amados irmãos. Ela é regada de um amor eterno que Deus tem por nós. Porque através de Cristo Ele nos amou e Ele nos resgatou. Que privilégio, amados. O verso 14 mostra que enquanto os ímpios vivem para este mundo e têm a sua porção neste mundo, Davi afirma no verso 15, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Davi diz, eu me satisfaço da tua semelhança. E quando acordar, olha que maravilha. Percebe a diferença? Os ímpios vivem no mundo e aguardam tudo que o mundo pode lhes dar, enquanto os crentes contemplam a justiça de Deus e se satisfazem desde o amanhecer do dia neste Deus maravilhoso, neste que é o justo juiz, neste que é o nosso refúgio, a nossa proteção. Essa é a esperança escatológica do crente, amados irmãos. Nós não esperamos as bênçãos temporais como se fosse o fim de tudo, mas nós desejamos ver a Deus face a face. E isso só é possível na pessoa de Cristo. Temos uma certeza que no último dia nós despertaremos para a glória de Deus. Quando Jesus vier, seremos transformados à imagem dele. Receberemos um corpo incorruptível, um corpo imortal, como o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio enorme, que privilégio bendito, saber que aqui o Senhor nos guarda como a menina dos teus olhos. Você percebe que quando alguma coisa vai atingir os nossos olhos, nós temos um reflexo assim automático, né? Você fecha o olho, você estende a mão, porque você está cuidando do olho, né? Essa parte tão frágil nossa, né? É assim que o Senhor cuida de nós. Ele conhece as nossas fragilidades e Ele cuida de cada um de nós como se fosse um ato instintivo, como se Ele estivesse preservando a própria vista. Está dando para entender que amor é esse, sabe, tão intrínseco, tão no coração do nosso Deus. Ele nos preserva instintivamente, como se essa linguagem fosse possível, né? Mas Ele não nos preserva de forma instintiva, mas assim como nós, instintivamente, recorremos para proteger os nossos olhos, Deus, Ele intrinsecamente, o amor, Ele não ama, o amor faz parte dele. A Bíblia diz que Deus é amor e Ele nos protege. Que privilégio bendito sabermos que temos a segurança que somos guardados por Ele e somos preservados por Ele. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me debaixo das tuas asas. Sabe, como uma ave que protege os seus filhotes debaixo das asas, assim faz o Senhor com os seus. Nós louvamos a Deus, amados irmãos, somos um povo privilegiado. Ainda que as lutas venham, ainda que os problemas aconteçam, ainda que as adversidades venham, Davi ora e diz, ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. E ele diz, Ele me protege. Davi clama com uma certeza, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me dá o sustento que eu preciso. E aqui o Salmo encerra, mostrando que eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar.
eu me satisfarei com a tua semelhança. Está percebendo o que Davi fala nesse último versículo, no verso 15 do Salmo 17? Ele diz, eu, porém, na justiça contemplarei. Que justiça? Nós somos justificados por Cristo, pela fé em Cristo. Nós somos justificados. Isso é, a justiça de Cristo foi imputada a nós, foi colocada na nossa conta. Davi diz, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Isso é, na justiça de Cristo, imputada a mim, eu contemplarei a face do meu Deus. Quando Jesus vier em glória, nós o veremos face a face. E assim como ele é, nós o veremos e nós seremos transformados à semelhança do corpo do nosso Senhor e Salvador. Contemplarei a tua face. Esse último versículo tem uma esperança escatológica profunda e gloriosa. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Seremos semelhantes a ele. É o que diz a palavra de Deus. Oh, amado e querido irmão, eu posso agora, e eu quero muito orar com você. Por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós sabemos que aqui as coisas são difíceis e a nossa fragilidade, os problemas que nos cercam, nos afligem tantas vezes, Senhor. Mas louvamos o teu nome porque somos como a menina dos teus olhos, guardados por ti. Assim como o Senhor guarda-nos debaixo das tuas asas, como uma ave faz com os seus filhotes. Nós pertencemos a ti, Senhor. A nossa vida não está à deriva. E essas figuras de linguagem mostram quão maravilhoso e quão glorioso o cuidado que tu tens conosco. Senhor, seja bendito o teu nome. Nós sabemos que um dia veremos de vê-lo face a face. Nisso está a nossa esperança, nisso está a nossa alegria. Sustenta-nos até aquele dia, Senhor. Ajuda-nos, firma os nossos pés e leva-nos com mão forte até aquele grande e glorioso dia para estarmos para sempre contigo, na tua glória. Essa é a esperança que temos, Senhor. Por isso oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, amados irmãos, que a graça de Deus continue sustentando e amanhã, se Deus assim permitir, estaremos mais uma vez em um período de oração. Aguardo você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça, se inscreva. Se você gostou, dá o like e compartilhe com seus amigos. Um abraço fraterno. Deus te abençoe. Até amanhã.